Boa tarde, devotos. Boa tarde, Irmandade. Como vocês estão? Espero que bem. Rapaziada, seguinte, hoje o tema tem um disclaimer aí, né? Hoje o tema tá um pouco pesado. Então eu aconselho aí se você é fraco, se você não tá no momento legal aí da sua vida, né? Que você não escute esse episódio, né? Talvez você volte aqui quando você esteja melhor. Que o tema do episódio de hoje é traumas geracionais. É, meu amigo. Você já ouviu falar sobre isso? Feridas que são psicológicas, aí passam de geração para geração. É um assunto complexo aí. Mas antes do episódio, né, vamos agradecer aos patrocinadores. Obrigado ao Anders, obrigado aí ao Invictor, estão assistindo aí. Obrigado ao Ri também, que comentou, né, no meu particular, agradeceu o episódio, falou que ficou muito bom. Agradeço a vocês, tá bom? E, bom, é isso, né? OCS Culto Subversivo Podcast, bora lá. OCS Culto Subversivo Podcast. Existe um conceito no budismo e no hinduísmo que chama roda de Sansara. Então, basicamente, é uma roda, né? E ela possui alguns aspectos, né, da vida, como nascer, viver, morrer e renascer de novo. O único jeito de você quebrar esse ciclo, né, que é um ciclo natural da vida, é você atingir a iluminação ou a libertação espiritual, né? Então, algumas religiões acreditam que é indo para o nirvana, né? Se fosse no cristianismo, seria ir para o céu, né, e tudo mais, a vida eterna. E fazendo um paralelo com o vídeo de hoje, a roda de Sansara, né, esse ciclo, é um ciclo que ocorre também nos traumas geracionais. Para quem não sabe, trauma geracional é quando as feridas psicológicas, né, ou até mesmo fisiológicas, elas são passadas de pais para filhos, né, de geração para geração. Então, um exemplo muito claro que foi quando começou a ser estudado isso daí, né, foram os traumas de guerra, né, pessoas que passaram por uns traumas muito pesados assim, fome, miséria, né, colonização. O pai tende, né, o pai não a figura masculina, né, os pais, né, a mãe tem também, a avó, por quem você foi criado, tende a transpassar esse trauma que ela tem de alguma determinada maneira para os filhos, para os netos, né? E isso vai seguindo de geração em geração. Se esse trauma não for resolvido, né, ele se perpetua infinitamente, até alguém quebrar o ciclo. Então, um exemplo, muitos soldados, quando eles voltavam da guerra, né, eles voltavam com o transtorno pós-traumático, eles desenvolviam muito o alcoolismo, né, e o tabagismo também. Então, começava a beber muito, fumar muito, por conta das coisas que eles viram, né. Eu não os julgo, porque guerra é foda, né, você vê todo tipo de atrocidade humana, mas a pessoa, como uma válvula de escape, ela tende a ficar mais suscetível a vícios, né? Então ela desenvolve o alcoolismo, né? Ela começa a ficar alcoólatra, bebe pra caramba pra esquecer das coisas que viu. E numa dessas, às vezes o cara, né? Ou a mãe também, bebe pra caramba e desconta tudo no filho. Desconta no filho, bate no filho, né? Ou dá trabalho, né? Ficar caindo na rua, sei lá, né? Fazendo merda. E o filho, como ele vai crescendo nesse ambiente, ele tende a repetir as mesmas atitudes que o pai, né? Então, existe muito essa questão do cara ver que o pai bebia muita cachaça, muita pinga, e ele começa a beber muito cedo com os amigos, né? Ou começa a beber escondido na própria casa, né? Começa a pegar, tipo, a bebida assim, beber escondido, porque ele é o exemplo que ele tem, né, pra ver disso daí. Então, teve um caso que eu queria contar pra vocês, pessoal, que foi um caso que aconteceu muito próximo a mim, né? Que era o pessoal aqui da vila, né? Tem dois casos aqui da vila que aconteceu, que o primeiro era de um senhor que ele era um cara muito gente boa mesmo quando ele era jovem. As senhoras aqui do bairro, né, elas piravam nesse cara, então ela falava que quando ele era jovem ele era muito bonito, ele jogava bola, né, então a mulherada ficava toda tipo, caraca, mas ele é mó lindão, né, e tal, joga bola bem, então, e ele era bem popular, assim, né, ele tinha um mercadinho dele e tal, e ele era, antigamente o pessoal tinha muito filho, né, então ele era o irmão do meio, assim, mais ou menos, tinha um irmão mais velho, que ele tinha muita amizade, assim,
E tinha os irmãos mais novos que ele não tinha tanta afinidade, né? Ele tinha muita amizade com esse irmão mais velho dele. Nisso daí, ele acabou passando um trauma terrivelmente grande na vida dele. Porque o irmão mais velho, ele era muito sobrecarregado com as responsabilidades, né? Então tudo os pais descontava a culpa nele, no mais velho, né? Então o mais velho tomava muita bronca, apanhava bastante, né, dos pais. E ele cresceu muito vendo isso. Mas ele tinha uma boa relação. E o mais velho acabou desenvolvendo depressão. Infelizmente, né, não tá mais aqui entre nós, né? Não vou falar porque o YouTube vai pesar, né? Só que ele se auto, né? Tarararalalala. Infelizmente, cara, é uma história muito triste, cara, pelo amor de Deus, né? Mas infelizmente acabou acontecendo isso. E isso foi um trauma tão grande, o mais novo, né, o do meio lá, ele não chegou a ver e tal, mas ele ficou sabendo da notícia, né? E como é bairro, né, o pessoal comenta muito sobre, né? E isso foi um trauma muito grande na vida dele. Aí ele começou a parar de jogar bola. Ele estudava, sabe, se dedicava aos estudos mesmo, assim, tirava notas boas, né? Parou de se dedicar aos estudos, começou a beber. Beber, ir pra rolê, encher a cara, encher a cara, encher a cara. E virou alcoólatra, né? Infelizmente. Acabou desenvolvendo esse trauma, bebendo pra caramba e cresceu assim. Aí depois ele formou a família dele e tal. E olha que loucura, o filho dele cresceu vendo isso, né, e socorrendo o pai, né, às vezes o pai bebia pra caramba, caía no chão, ele ia lá, buscava o pai no bar e tal. E ele era um cara muito de boa, esse filho dele, né, que eu tive contato com ele, tive contato com o filho, né, eu sei da história, mas eu tive mais contato com o filho dele. E o filho dele era um ser humano bonzinho, assim, um ser humano tímido, sabe? Mas um cara assim que você não dava nada. Você olhava pra ele e falava assim, mas esse cara é um bobão, sabe? Tipo, bobão assim. Que não era maldoso, assim, sabe? Não tinha aquela malícia e tal. Era um cara do bem mesmo, assim, mas, sabe? Que você não dava nada. Não sei se foi por conta do que ele viu com o pai dele e tal, e vivenciou. Eu sei que esse menino ele acabou indo pro mundo da criminalidade. Virou traficante. E aí, meus caros ouvintes, qual que foi o desfecho dessa história? Ele foi pego, foi preso, o pai se afundando mais ainda na bebida, ele também começou a beber, né, antes dele ser preso. Ficou irreconhecível lá na cadeia, deixou a mulher aqui fora com uma criança, tá preso até hoje. Isso eu acho que vai ser um outro trauma que eu espero que, né, eu desejo melhor que isso não se estenda, que acabe ali. Mas vocês veem uma atitude lá atrás, que foi do irmão mais velho dele. Não tô colocando culpa, tá? Pelo amor de Deus, ouvintes. Não tô falando que o irmão dele teve culpa do que ele fez. Ele teve a vida dele, a história dele. Mas uma atitude que ele tomou, que não foi necessariamente culpa dele, olha o impacto que isso gerou numa família depois. É uma história pesada, uma história muito triste. Aí eu fico mal de contar essa história. E é uma coisa muito louca. Outro relato que eu trouxe aqui sobre o assunto era que nessa mesma rua que eu morava, né, quando eu estudava, tinha uma casa. Mano, essa história é foda, velho. Porque assim, tinha uma casa de uns meninos lá que eles eram, mano, tudo errado, velho. E assim, eu vou dizer pra você, não nasceu um naquela casa que teve futuro que prosperou. Só foi gente zoada. Os mais antigos aqui da vila fala que o primeiro, né, acho que o bisavô desses moleque aí, ele era correto. Mas que depois do filho dele, o pessoal começou a roubar, começou a fazer um monte de merda. E olha que loucura. Mano, hoje não tem um naquela casa ali que salva. Já foi morto, né? Teve um tiroteio uma vez na minha rua, que eles mataram um dos caras que tava lá, né? Que era parente deles, era tipo primo, assim. Que eles eram uma família grande, né? Um monte de criança, assim, um monte de adolescente, assim. Tudo amontoado numa casa, né? Num barraco lá. E, cara, teve um tiroteio. E sabe qual que foi a reação das pessoas ali? Foi a reação, tipo, caraca, meu. Nossa, que merda aconteceu isso daí. Nossa, foi igual com. Eu não tô rindo, tá? Foi igual que aconteceu com o outro tio lá e não sei o que. Tipo, mano, é uma coisa que eles já tá até acostumado, tá ligado? É uma coisa pesada e tá na família. E eu acho que. Ó, eu tenho uma visão, ouvintes, que essa daí. Eu não sinto pena, não, porque pra mim, quem é criminoso tem que se lascar mesmo. Mas ali, um não se salva, eu juro pra você. Todos ali fazem coisa errada. É um que é estelionatário, o outro que rouba.
com o tempo a família era mó grande. Hoje tem 3 ali na rua, pra vocês terem uma noção. Porque a maioria tá preso, outros morreram mesmo, outro foi lá pro interior, foi lá pra não sei aonde. Cara, e ali eu acho que é um problema de trauma geracional, né? Eu costumo falar isso daí pro pessoal aí que é mais próximo, que até hoje eu não vi uma pessoa ali que assim, falou, não, vou estudar, vou trabalhar pra agir corretamente. E tá no meio, assim, envolvido, sabe? E aí você vai falar, mas é porque você falou que eles cresceram em barraco e tal. Isso é mentira, cara, porque um monte de gente cresceu na mesma rua, com as mesma condição e não virou criminoso. Eu, né, cresci naquela rua lá e não virei um criminoso. Então isso daí não vem querer lacrar aqui no meu programa não, porque não tem nada a ver, né? Outro caso que eu queria comentar, né, mais voltado às pessoas de cromossomos iguais, né? Que vocês me entendem, os seres da luz, é sobre a gravidez cedo. Eu dei uma pesquisada antes de fazer o vídeo e, cara, é muito louco isso daí. Toda menina que é mãe jovem, a filha dela, se ela tiver uma filha, né, ou o filho mesmo, tem grandes chances de se tornar um pai ou uma mãe jovem também. Isso aí, cara, isso aí é uma loucura. Isso aí é uma loucura. Eu tive um caso na época da escola que o apelido da menina era Baianinha. Eu tinha 15, ela tinha 16, assim, ela era mais velha, que ela tinha, tipo, repetido um ano, né? E essa Baianinha, o pessoal chamava ela assim, Baianinha, Baianinha, e ela era, sabe o que é foda? Ela era uma menina muito inteligente, assim, ela estudava e tal, cara, ela foi se envolver com um cara, teve filho. E aí, pô, a gravidez na adolescência é foda, né? Já é difícil se arrumar trabalho depois da adolescência, né? Mas na adolescência é muito complicado. E eu lembro que todo mundo da classe se uniu e tal, deu uma força pra ela, né? Beleza. Passou um tempo, a irmã dela, tinha uns 14, engravidou também. E um dia ela contou, né? O professor tava fazendo, tipo, uma dinâmica, não sei como é que chama, mas assim, cada um tinha que ir lá na frente, assim, era professor de filosofia. E tinha que falar uma coisa da sua vida e tal. E ela comentou que a avó dela tinha tido filha muito cedo, aí a mãe dela, né, teve ela muito cedo, teve ela com 16 também, e ela continuou esse ciclo, né? Então é uma coisa muito louca, e isso é muito comum aqui no Brasil, pessoal. Cara, é uma coisa muito louca. É muito comum ter gravidez cedo. Eu acho que em alguns lugares, eu vou comentar de um caso também, isso infelizmente é uma cultura, e eu acho isso muito precário, eu acho isso aí muito ruim, né? Eu queria trazer o caso também de uma ex-namorada de um colega meu, que a gente dava rolê todo mundo junto, né? Nós tínhamos um grupo de amigos, e ela também era do interior, assim, e ela veio pra cá, pra São Paulo, e ela falava, ouvintes, que lá onde ela morava, era comum, era costume, ela falou com essas palavras, era costume as mães serem mães jovens, né? Com 14 anos tinha que estar casada e tinha que estar grávida. Senão, o pessoal do interior ficava olhando feio, ficava tratando mal, né? E ela veio pra cá, pra São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, na capital. Ela veio aqui pra cá pra fugir disso, porque estavam querendo arrumar um casamento arranjado pra ela, com um velho. Isso que é muito louco. E ela me contou, eu achei que era mentira. Aí ela pegou o celular assim, foi me mostrando, e realmente, cara, no interior lá, ela mostrava as fotos das amigas dela, filho com o cara velho. Tipo, e não era um velho, tipo assim, vai, a menina tinha 14, o cara tinha 30. Era tipo assim, a menina tinha 14, o cara tinha 54. Já tinha barba branca e tal, sabe? É uma coisa muito louca, cara, muito louca. Eu achava bizarramente horrível, velho. Tá ligado? E elas, as amigas dela, ficavam excluindo ela de conversas, assim, ficavam praticando ostracismo, né? E segregando ela porque ela não era mãe. Ela falou que não queria ser mãe. Elas falavam, você, eu não vou falar o nome, né? Você, fulana, você é muito metida porque a sua família aí fica cuidando de você, você é muito mimada, fulana. Você aí, você tinha que dar, você tinha que dar orgulho aí pra sua família e arrumar um marido pra você. Elas falavam assim, com as palavras que ela me contou. Ela falava assim, você... Ela queria comentar algum negócio, né? Tipo, eu tô chateada, né? Porque, sei lá, minha mãe falou assim, mas você mora na casa da sua mãe. Eu já tô casado, você tem que casar, porque você é muito criança. E as meninas com 14 anos falavam isso, cara. É coisa bizarra, uma coisa muito louca, né, velho? Eu não consigo imaginar um negócio desse. E eu não imaginava, tanto que ela mostrava, assim, ela abriu o celular e falava assim, ó, tá aqui, ó, minha amiga um, aí foto, com o velho, com a criança. Amiga 2, tal. E ela
por um tempo, né, depois que eu descobri, ela tinha uma vontade, assim, de sair de casa cedo. Eu não, aí eu posso estar afirmando errado, tá, ouvintes? Mas ela instigava muito meu amigo a formar família e casar logo. E ter filho. Ela falava, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Né? Mas ela já tinha uns 19 e tal. E eu falava... Aí eu falava pro meu amigo, você fala, mano, você corre dessa mulher, cara. Corre desse ser da luz aí que, mano, vai dar um golpe do baú em você, cara. Vai dar um golpe do baú em você. E aí depois eles terminaram, mas eu vou falar pra você, depois eu fui pesquisar, ouvintes, e isso é um caso que infelizmente é muito comum nos interiores do Brasil aí, a mulherada casar jovem e querer ter filho jovem e ser mãe jovem assim. E eu tô criticando mesmo porque é uma vida que é mais difícil. Você ser mãe, você ser pai, você dar condições para um filho, num país como o Brasil, né? Um país que tá jogado às traças e à miséria, é, é muito difícil porque você acha que o filho é só você dar comida, né, e levar pra escola, etc. Mas não, cara, tem que. Eu acho que o dinheiro não é nem a questão. É o esforço financeiro, não é o grande X da questão, é o esforço sentimental. E eu queria trazer esse tópico porque eu tive na minha família, né? Um caso aí que também foi um trauma geracional. Ó, tô me abrindo aí pra vocês. É, lá ele, né? Até parece, brincadeira. Olha, o cara falando um monte de besteira aqui, né? Mas assim, tive um caso pesado na minha vida aí sobre narcisismo, né? Então, por um tempo, né, a pessoa que me teve, né, vamos colocar dessa forma, ela foi um ser que foi extremamente narcisista comigo. Graças ao universo, eu tive meu pai na minha vida, a família do meu pai que me acolheu depois, né? Mas eu morei um tempo com este ser, né, esse ser da luz, e ela era uma mãe extremamente narcisista comigo, cara, e ficava pegando muito no meu psicológico, e hoje eu, com a mentalidade que eu tenho, eu comecei a reparar em umas coisas, porque a minha avó, né, por parte de mãe, ela fazia a mesma coisa com a minha mãe quando ela era criança. Então, um exemplo besta pra vocês, tá? Ela falava muito assim, quando eu fazia alguma coisa, né, quebrava um prato, sei lá, ela falava assim, eu vou levar você por orfanato. Eu vou levar você lá por orfanato. E a mãe dela fazia a mesma coisa com ela. Agora, assim, pô, vocês devem estar dando risada, mas, pô, pensa pra uma criança de 5, 6 anos ouvindo isso, né, ouvintes? E, cara, hoje eu percebo que isso daí é uma coisa que não pode se estender, né? Eu não quero ter filho, né, etc. Mas eu não quero estender isso daí pra nenhuma pessoa, né? Se eu tiver, pode ser que eu tenha o sonho de ter uma família, né? Mas a princípio, a priori, eu não quero. É, mas, cara, se um dia eu tiver, eu vou falar pra vocês, ouvintes. Eu não quero que isso se estenda comigo. Termine em mim, sabe? Então, a primeira coisa que eu trago de solução pra você que identificou que você. Seja algum dos relatos aí que eu trouxe, né? Ou seja algum caso. Se você tem na sua família alguém que de repente tem um histórico, sei lá, de alcoolismo, né, tabagismo, fuma muito, ou de narcisismo, né, alguma ferida psicológica, o primeiro passo é você reconhecer seu trauma, cara. Depois vai buscar ajuda, vai buscar ajuda. Depois que você sabe onde o problema tá, fica mais fácil de resolver. E não age igual, cara. Quebre a roda de Sansara, quebre a roda de Sansara, porque você precisa ser melhor que isso, cara. Você não pode perpetuar uma coisa que é ruim, que fez muito mal pra você. Você vai arrastar pra, às vezes, uma pessoa que é inocente, cara. Tá ligado? Outro caso que aconteceu foi na época da escola também, né? Depois que eu terminei a escola, eu tinha um cara que era amigo meu, que na época ele foi um amigo muito próximo, até dele fazer uma falcatrua, uma ingratidão muito grande na minha vida, que eu escolhi me afastar dele porque que ele foi um lixo de ser humano comigo, tá? Eu espero que. E eu sei que ele fica ouvindo meus podcasts, tá? Eu sei que você aí que ficou ouvindo, cara, eu não te desejo mal nenhum. Eu espero que você seja muito feliz aí na sua vida, né? Porque você é muito mal resolvido aí comigo, né? E fica me atazanando até hoje aí falando de mim pelos outros, tá? Mas falando sobre esse caso, ele foi um cara que fez uma falcatrua muito grande comigo, né? Foi muito ingrato. E eu sempre dei conselho bom pra ele. Eu falava, cara, vai trabalhar. E ele, quem é ouvinte antigo do meu canal sabe disso daí, da história do sub. Quem é ouvinte antigo sabe.
né? Fala, não, isso aí não foi culpa minha, foi porque eu tenho. Ele falava que o apelido dele é Sub, porque ele falava que o subconsciente dele, além disso, era burro, né? Ele falava que o subconsciente dele tomava as atitudes por ele e fazia ele fazer merda, né? Que ele falava que tinha. Aí depois, muito tempo depois, que ele começou a ficar na modinha, isso daí ele falou que tinha transtorno de personalidade. E, meu ovo, você não tem transtorno de personalidade coisa nenhuma, né? E ele fazia as merda, fez várias merda, pedia desculpa, eu perdoava, porque eu era trouxa, né? Aí ele, não, é porque eu sou o Sub, né? O Sub, que era o subconsciente dele, hoje eu acho engraçado, né? O Sub, ele foi e tomou conta do meu corpo. Porra, mano, é muito zoado, perdão, gente, tá dando risada. Falou, tomou conta do meu corpo e eu fiz merda, mas me desculpa. E ele ficou fazendo merda. Papo dele, assim, uma vez ele perdeu o celular no rolê. Eu emprestei meu celular pra ele voltar pra casa. Paguei o Uber pra ele voltar pra casa. No dia seguinte, esse cara tá falando mal de mim. E hoje, ouvintes, esse cara, ele mora também num barraco, né? Mora no mesmo lugar que a gente morava junto, né? Na nossa vila. E esse cara, eu falava pra ele, cara, toma cuidado, vai, estuda, não sei o quê. Aí ele ficava falando lá pelas minhas costas, Thales é mó trouxa, aí fica falando pra eu estudar, nada a ver, mano. O bagulho aí é curtir a vida. Ficava falando disso ainda de mim, né? Resultado, não ouviu, né? O que ele foi lá e fez? Engravidou a menina. Gente, o meu maior medo, ouvintes, não é nem ele ser pai jovem, ele trabalha, cara, eu acho que não pode nem ser chamado subemprego o trampo que ele trabalha, né? Eu não tô julgando, pelo amor do universo, né? Eu não tô julgando o trabalho dele, mas não dá pra você nem se manter sozinho. Quem dirá como que esse cara vai sustentar uma família, ouvintes? Eu fico preocupado com a criança. E eu espero que a criança não passe o que ele fez comigo ou fez com as outras pessoas desse negócio de falar que tem transtorno de personalidade pra não assumir seus próprios erros. Eu sinto pena pela criança, ouvintes. Eu sinto pela criança, que eu fico pensando, olha o ambiente, que merda que essa criança vai nascer. Eu espero que ela cresça bem, que ela seja uma pessoa que quebre esse ciclo. Mas olha a merda que esse cara fez. E pior, não foi só a merda que ele fez. Ele tá com muitas vidas em jogos ali, que ele pode sacanear depois, amanhã depois. Eu não duvido nada, porque ele falava isso daí mesmo pra mim, falava que gostava de zoar, né, e tal, ir pra catar a mulherada toda e trair a namorada dele, né? Eu tenho pena da esposa dele, cara, né? E eu não tô falando isso pra falar merda e tal, né? Tipo, tô escrachando o cara. Eu falo de verdade, sentimento genuíno. Eu sinto pena dessa criança. Eu espero que ela quebre o ciclo, quebre a roda de Sansara, se torne um ser, né? Não sei se é homem, mulher, né? O filho, a filha dele. Eu só vi que ele postou lá no negócio, que me marcou, inclusive. Mas eu espero que, de verdade, ele se torne um pai bom pra essa criança, que ela não passe as coisas, né? E assim, ouvintes, uma coisa que eu gostaria de concluir também é que aqui no Brasil é muito comum a gente ter esses traumas geracionais. Eu acho que no mundo inteiro, né, toda a família, a gente tem problemas, né, normal, né? Mas eu acho que aqui no Brasil a gente passa por uns perrengues muito grandes que faz perpetuar esses traumas, né? Seja a fome, porque a gente é um país que até hoje muita gente passa fome, principalmente o pessoal do interiorzão, da roça, sofre muito, né? A desesperança contínua. E olha uma coisa muito louca. Nós, brasileiros, a gente tem trauma, e principalmente gerações novas, de uma coisa às vezes que a gente nem vivenciou, que é o trauma financeiro. Se você pegar a época do governo Collor, que ele congelou as contas lá, a conta poupança e tal, o pessoal que até se suicidou, olha, eu falei, não era pra ter falado, né? Mas se desviveu, porque o cara, imagina você guardar dinheiro a sua vida toda, num dado momento o governo, ó, some com seu dinheiro. Isso foi um trauma tão grande na população brasileira que a população brasileira até hoje tem medo de investir. Seja na poupança, seja colocar o dinheiro em banco. Tem pessoal mais antigo, se você perguntar, pessoal bem do interiorzão mesmo, às vezes guarda o dinheiro debaixo do colchão. Até hoje, que foi um trauma tão grande na vida do brasileiro, e isso virou um trauma geracional, porque as gerações hoje não investem seu dinheiro. Então você aí, ouvinte do culto subversivo, você vai
Você vai prometer pra mim, cara. Você vai prometer pra mim que você vai quebrar essa roda de samsara, você vai pegar o seu dinheiro que você trabalha, você vai investir e você não vai perpetuar esse trauma geracional que esse país fez com você, tá? Eu sou muito crítico ao país, apesar de eu ser patriota. Eu sou patriota na questão dos costumes, na questão dos valores. Mas enquanto o jeito das coisas que tá do jeito que tá, eu tô muito crítico ao meu país mesmo. Beleza? Então, senhores cavaleiros, o episódio de hoje foi esse. Olha, você é louco. Episódio pesado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem o relato de vocês. Eu tô gravando outros episódios também muito legais, tá? Uns temas muito bons que eu gostaria de falar. Se vocês tiverem sugestões de temas, coloquem aí, tá bom? Vou estar lendo aí nos comentários ou me mandem aí também nas redes sociais. E eu tô querendo gravar um episódio com uma pessoa que foi de uma situação que a gente passou junto, né? E é um tema que, se der certo, se eu conseguir chamar ela, vai ser um tema muito bom aqui pro canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo episódio.